noite, gente. Tudo bem? Hoje, continuando a nossa disciplina de departamento pessoal, nosso curso, né? Nós vamos iniciar a aula 6, tá? Jornada de trabalho. E eu tenho certeza que ela vai ser muito produtiva para vocês, tá bom? Eu vou colocar aqui em tela cheia para ficar mais fácil a navegação dos slides, tá? Então vamos lá. Antes de nós começarmos a falar de jornada de trabalho, o que é a jornada de trabalho, propriamente dita? É o volume de horas trabalhadas na semana. Lembrando que as horas, o limite máximo permitido, assim, sem que tenha necessidade de pagar hora extra ou de implementar banco de horas, são 44 horas semanais. Agora, a disposição dessas 44 horas semanais depende da jornada de trabalho. E nós vamos ver os principais modelos empregados a partir de agora, tá bom? Então vamos lá. Jornada 5 por 1, tá? O que é a jornada 5 por 1, né? É a escala de 5 por 1, corresponde a 5 dias trabalhados e uma folga. Então, basicamente é isso. Cada 5 dias corridos trabalhados, o funcionário tem direito a um dia de folga, tá bom? Então é isso, tá? 5 por 1. 5 dias trabalhados, um dia de folga, tá bom? Dessa forma, o colaborador tem direito ao descanso no domingo uma vez por mês. É bom lembrar isso, que vai haver, no decorrer da composição da escala, e claro, considerando o quadro de colaboradores, sempre vai cair um domingo aí que vai ter que trabalhar, 1 ou 2 domingos, né? 3 domingos. Então, cada funcionário tem direito ao repouso a um domingo, tá? Descansar em um domingo, tá bom? Então é importante a gente entender isso. Todas as escalas, o funcionário tem direito a descansar pelo menos um domingo, tá bom? Pelo menos em um domingo, né? Como vimos, segundo a CLT, a duração máxima da jornada de trabalho não pode ultrapassar as 8 horas diárias e as 44 horas semanais, salvo na jornada 12 por 36, no qual o trabalhador fica à disposição da empresa, exerce suas atividades laborais durante 12 horas e depois ele descansa 36 horas. Então é basicamente isso, tá? Essa é a única reticência aí que tem para essa questão das horas trabalhadas diárias, tá bom? Das 8 horas, né? Portanto, nesse caso, é preciso haver um acordo ou convenção de trabalho para definir a duração diária. Para empregados que atuam na jornada 5 por 1, o turno de trabalho dura 7 horas e 20 minutos, tudo bem? Então essa é a primeira forma de estabelecer uma jornada de trabalho, 5 por 1. Trabalha 5 dias, descansa um dia, tudo bem? O próximo slide é a jornada 5 por 2, tá? Agora, no caso da jornada 5 por 2, haverá 2 dias de folga para cada 5 dias trabalhados. As folgas podem ser intermitentes ou consecutivas. O que isso quer dizer? Que ele pode descansar 2 dias consecutivos, por exemplo, um domingo e uma segunda direto, ou descansar numa sexta e depois um domingo, tá? De acordo com a escala de trabalho também. Então, a jornada 5 por 2 é aquela no qual o colaborador trabalha 5 dias e descansa 2. Nesse caso, a jornada de 44 horas semanais passa a ser dividida em 5 dias. Dessa forma, o trabalhador precisa cumprir 8 horas e 48 minutos diárias. Tá? Então, esse é o critério, né? Do ponto de vista matemático, você tem que compor, né, essas 44 horas de alguma forma. Então, você estabelece que o trabalhador precisa cumprir 8 horas e 48 minutos diariamente para que sejam cumpridas, né, as 44 horas semanais, tá bom? Muitas pessoas se perguntam sobre a legalidade desse tipo de escala, mas sua aplicação nas empresas é totalmente lícita, tá? É bom lembrar que a Lei 13.467 de 2017, que trata da reforma trabalhista, também trouxe essa flexibilização em termos de jornada de trabalho, tá bom? Assim, trabalhos realizados em feriados ou domingos e não compensados devem ser pagos em dobro. Então, quando não há o descanso, quando você não compensa, então você precisa pagar a hora extra dobrada, que é 100%, tá bom? Indo para o próximo slide, a jornada 4 por 2, tá? 4 por 2, 4 dias trabalhados, 2 dias descansando. Nesse tipo de escala, o trabalhador atua
por 4 dias consecutivos em turno de 11 horas e tem 2 dias de folga, tá bom? 11 horas, né, atua em turno de 11 horas e tem 2 dias de folga, na jornada 4x2, 2 dias de folga, tá? Dessa forma, considerando um mês, que um mês tem 30 dias, né, esse empregado trabalhará por 20 dias e terá 10 dias de folga. É basicamente isso, tá bom? Seguindo essa lógica, são totalizadas 220 horas mensais, que deve ser a realidade de todas as jornadas de trabalho. 220 horas mensais, 44 horas semanais ou 220 horas mensais, tá bom? Trabalhadas. E por essa razão, ele deverá ser remunerado por 30 horas extras, ou seja, pagas em dobro, tá bom? Para poder compensar essa variação, essa diferença de horas, tá? Então, essa é a jornada 4x2. Ela não é tão usualmente utilizada, tá? Mas é uma jornada que está aí à disposição para as empresas aplicarem, para os sindicatos patronais negociarem com os sindicatos dos empregados e chegar nas jornadas que serão permitidas para aquela determinada categoria, tá bom? Jornada 6x1. A escala de trabalho 6x1 é uma das mais simples. Basicamente, o empregado atua por 6 dias e descansa 1. É basicamente isso mesmo. É muito simples, porque a jornada 6x1, vamos lembrar que a semana tem 7 dias, né? Ela começa no domingo, então você descansa, trabalha 6 dias, descansa um dia, tá bom? Alternando aí domingo, né? Dependendo da empresa, do ramo de atividade, você pode fechar os domingos e conceder esse desconto aí, esse descanso, na verdade, perdão, no domingo, tá bom? Existe a possibilidade de variações dessa jornada. Isso é permitido por lei. Contudo, é necessário seguir acordos sindicais ou coletivos para tal alteração, principalmente por conta da obrigatoriedade da folga no domingo. Então, é bom lembrar que, exceto aquelas jornadas que são corriqueiras, 44 horas semanais, de segunda a sexta, das 8 às 17h30, por exemplo, 12x36, que é a área da saúde, policiais militares, por exemplo, trabalham 12x36. Então é bom lembrar que qualquer coisa que fuja dessas jornadas de trabalho que são corriqueiras, né, muito comum no mercado de trabalho, precisa ter previsão no acordo coletivo, tá, da categoria, precisa estar em convenção coletiva de trabalho, tá bom? Para os funcionários que trabalham no final de semana, é obrigatório que a empresa conceda uma folga no domingo a cada 7 semanas no máximo, tá? Então é importante entender isso. Então, a folga no domingo, ela existe para qualquer tipo de jornada, tá? Então, pelo menos um domingo no mês, o funcionário precisa ter à sua disposição para descansar, para ter o seu vínculo social, para ter o seu tempo com a família, tá? Então é importante isso. Domingo, geralmente, as pessoas vão à igreja, ou praticam algum esporte, ou vão passear no parque, ou vão visitar pai, mãe, avós. Então, o domingo ele é sagrado, né? Vamos colocar dessa forma, tá bom? Ainda, jornadas de trabalho mantidas em domingos e feriados não compensadas devem ser pagas em dobro. Então, a gente já sabe que não compensou, é considerado, trabalhou domingo, não compensou, é considerado hora extra com acréscimo de 100%, tá bom? Isso deve ser feito sem que haja prejuízo na remuneração relativa ao repouso semanal, conforme a súmula 146 do TST, tá bom? Então, o repouso semanal também é garantido nesses casos, tá? Jornada 12x36, que é a jornada muito conhecida para quem é da área da saúde, né? Quem trabalha em UPA, UBS, hospitais, clínicas, né? Conhecem os enfermeiros, né? Técnicos de enfermagem, auxiliares de enfermagem, eles trabalham nessa jornada 12x36 porque precisa ter um profissional disponível 24 horas no local de trabalho. Um hospital, por exemplo, precisa ter enfermeiro, técnico de enfermagem e auxiliar de enfermagem durante o período de 24 horas, seja noturno, no período noturno ou diurno. Então você faz esse revezamento de escala, né, para ter um funcionário disponível, para ter um quadro de funcionários disponíveis no hospital para cuidar dos pacientes e fazer todo o trato interno para os pacientes que estão hospitalizados, tá bom? A escala 12x36, ela é muito comum em ambientes cuja circulação não pode parar, que é o caso do hospital, policial militar, por exemplo, tá bom? Indústria alimentícia, indústria farmacêutica. Então, tem alguns medicamentos, por exemplo,
que a linha de produção ela não pode parar, então a invasa ela não pode ser paralisada, a mistura de um determinado alimento ela não pode ser paralisada, a operação de uma máquina numa indústria alimentícia, numa indústria farmacêutica não pode parar, então você precisa ter um funcionário lá trabalhando 24 horas, então você faz essa escala 12/36 para revezar, tá bom? Dessa forma, o funcionário trabalha por 12 horas consecutivas e dispõe de 36 horas de descanso, como eu mencionei anteriormente, tá bom? 12 horas direto trabalhando, 36 descansando. Exceto alguns casos que pode ter meio período, né? Por exemplo, tem hospitais que o técnico de enfermagem trabalha meio período, das 7 da manhã às 13 horas, ou das 13 às 17 horas, tá? Às 19 horas, perdão. Então, tem essas escalas, né, também com o técnico de enfermagem. Assim como tem enfermeiro que trabalha 12/36, ou pode ter enfermeiro que trabalha em horário comercial, né, das 8 às 17h30, por exemplo, um enfermeiro de pesquisa clínica, né, de estudos clínicos, então ele não precisa necessariamente seguir a jornada 12/36, porque não faz sentido você fazer um estudo clínico de noite, por exemplo, não há essa necessidade, né, você pode paralisar as atividades às 17h30 e retomar os trabalhos às 8 horas da manhã no dia seguinte. Já um paciente hospitalizado, ele requer cuidados 24 horas, tá bom? Durante 24 horas. Então, precisa ter um funcionário disponível, tá bom? Esse tipo de jornada não tinha respaldo legal para o seu cumprimento, mas a reforma trabalhista, como eu disse anteriormente, a Lei 13.467 de 2017, né? Lei 13.467 de 2017 aprovou esse modelo. Então, na verdade, a jornada 12/36 ela já vinha meio que acontecendo, né, nos hospitais, porque não tem jeito, você precisa ter funcionário para trabalhar, né, para atender as pessoas. Então, a reforma trabalhista regulamentou isso de uma certa forma, isso já vem nas convenções coletivas, então é totalmente validada, tá? Agora, ela só é válida mediante acordo ou convenção coletiva de trabalho segundo a súmula 444 do TST. Então ela já vem essa previsão da jornada 12/36 nas convenções coletivas de trabalho, tudo bem? Jornada 24/48, essa aqui também não é muito utilizada, mas ela existe, tá bom? Nesse último caso, a cada 24 horas trabalhadas, o funcionário tem direito a 48 horas de repouso, tá bom? É uma escala excessivamente desgastante, por isso não há muitos setores que a utilizam, porque 24 horas trabalhando direto, pessoal, dependendo da atividade, isso gera um transtorno psicológico, um cansaço físico muito grande, gerando desgaste para o trabalhador, né? Então você imagina um caminhoneiro 24 horas trabalhando, então o caminhoneiro geralmente tem esse tipo de jornada, mas hoje vem mudando, então eles estão aplicando a jornada 12/36 a cada 12 horas, né? A transportadora troca o motorista num determinado ponto de parada, então esse tipo de jornada é mais para caminhoneiro mesmo, tá bom? Normalmente colaboradores de pedágio, né? Cobradores de pedágio costumam ter que se deslocar por longas distâncias até o posto de trabalho, e alguns setores de polícia mantêm esse tipo de jornada. A polícia nem tanto, tá? Pedágio também nem tanto, é mais 12/36, é mais caminhoneiro mesmo, que lança a mão, tá? De 24/48 horas, tá bom? Eu espero que você tenha gostado dessa aula, tá bom? E nós vamos ainda aprender muito mais coisas no decorrer da disciplina, tá bom? Eu peço que você deixe o seu like, se inscreva no canal se você gostou desse conteúdo, tá bom? Eu desejo a você uma excelente semana.